Informações tiradas do canal SCP Exploration. Link na descrição. Olá, amante do terror. Hoje nós iremos falar de uma criatura quase invencível e uma das mais perigosas dentro da Fundação. SCP-096, o Cara Tímido. Lembrando que isso é um remake de um vídeo antigo do SCP-096 que eu já fiz aqui no canal, só que apenas abordando o que ele é. Só que neste vídeo de hoje, eu irei abordar a origem do SCP-096. Mas se mesmo assim você quiser saber que vídeo é esse, ele está na playlist. Mas antes de começar, seja muito bem-vindo se você é novo, e já deixe o seu like e se inscreva no canal, porque aqui eu abordo diversas lendas de um jeito que você nunca viu antes. E se inscrevendo e ativando o sininho, você pode escolher qual lenda eu vou falar, votando nas enquetes na comunidade. Eu garanto que você não se arrependerá. Agora, fique com o vídeo. Ok, eu vou assumir que todos vocês já saibam quem é o SCP-096, mas mesmo assim eu vou dar uma breve resumida. SCP-096 é uma criatura humanoide de 2,38 metros de altura. Tem braços anormalmente compridos, garras no lugar dos dedos, sem nenhum tipo de cabelo, e a sua mandíbula abre cerca de 4 vezes mais do que a de um ser humano. É esguio e os seus olhos são brancos. Ele geralmente é dócil, apenas fica olhando para a parede o tempo inteiro, mas ele é famoso por uma razão. Sempre que alguém olha o seu rosto, de qualquer modo, seja pessoalmente, por vídeo ou até por foto, vai acontecer algo impossível. E é nesse momento em que ele passa de SCP-096 para SCP-096-1. Nesse estado, ele é imparável. Nem armas, nem fogo, nem portas, nem nada consegue impedi-lo de alcançar o seu objetivo. Ele primeiro vai começar a chorar, depois vai começar a gritar, depois a perseguir a pessoa ou pessoas que olharam seu rosto, depois vai matar todos, sem exceção. Ele não vai deixar nenhum vestígio do massacre, nenhuma gota de sangue sequer. E não se sabe como ele faz isso, já que ninguém viveu para contar. Bom, agora que vocês já estão contextualizados quem é o Cara Tímido, chegou a hora de saber da sua origem. Antes de falar qual sua origem exatamente, precisamos saber onde ele se originou. Já há um tempo,
houve uma quebra de contenção feita pelo 096, onde um alpinista viu uma foto que tinha o SCP-096. Como já imaginado, 096 percorreu centenas de quilômetros apenas para pegar esse alpinista em sua casa. E curiosamente, nesse documento é mostrado a suposta velocidade do 096, mas censurada. Só que é um número de 3 dígitos, ou seja, talvez ele seja capaz de se mover a mais de 100 km por hora. Por pura coincidência, essa imagem foi tirada por ele no exato momento em que estava tendo uma expedição para tentar saber mais sobre a origem do 096, onde o cara tímido apareceu no fundo, e de acordo com o próprio documento, 4 pixels foram bastante para o SCP-096 ser ativado e percorrer quilômetros, matando todos no caminho que viam seu rosto. Esse caso nos dá a entender que o cara tímido nasceu nessas montanhas, que tem o nome censurado, mas é um nome que tem 9 dígitos, ou seja, o que se pode presumir que essas montanhas sejam os Himalaias, que atraem a maioria dos alpinistas. Agora sabemos que ele se originou nos Himalaias, mas agora vamos saber como ele ganhou essa aparência e esses poderes bizarros. Mas para isso, primeiro temos que abordar um outro SCP, o SCP-1529. 1529 é um ser que tem a aparência humana, só que sempre é visto no Monte Everest com uma roupa de alpinista. Seu rosto ou corpo nunca foram vistos. Ele pode ficar no estado ativo ou inativo. Quando está inativo, ele tende a não aparecer em lugar algum da montanha. É como se desaparecesse. Já quando está ativo, ele escala o monte apenas com as mãos e pés, sem qualquer outra ferramenta, e não tem qualquer padrão para ele estar ativo ou inativo. O tempo em que ele permanece em cada um dos dois modos é completamente aleatório. Se algum ser humano ultrapassar a marca de 8.000 metros da montanha enquanto o SCP-1529 estiver ativo, o SCP vai tentar chegar até ele, e se por acaso esse humano fazer contato visual, vai ser colocado em um transe, sendo muito difícil sair desse contato visual. Depois, esse humano vai começar a relaxar e se sentir confortável. Mas isso não é uma coisa boa, considerando que você está escalando uma montanha de gelo de 8 km de altura. Quando isso acontece, o alpinista vai ser induzido a relaxar, soltar a corda e rolar montanha abaixo. Se ele não morrer pela queda, vai morrer de hipotermia depois de 1 ou 2 horas. Um caso curioso foi de George Mallory, um alpinista que foi hipnotizado e ficou inconsciente. E sabe quanto tempo ele ficou lá até ser encontrado morto? 2 dias. O que seria literalmente impossível, considerando o frio congelante daquela montanha, o que nos leva a assumir que SCP-1529 é capaz de prolongar a vida de alguém apenas para aumentar a tortura. Bom, sabendo de tudo isso, podemos voltar ao SCP-096. Já sabemos que ele se originou no Himalaia, que abriga o Monte Everest. Então podemos assumir que ele já foi um alpinista, que infelizmente se encontrou com o 1529 ao escalar essa montanha. Ele conseguiu sair do transe, mas ficou sendo perseguido pelo 1529. Então, para não ser pego pela hipnose novamente, toda vez que esse alpinista visse o SCP-1529, ele ia entrar em um modo agressivo e iria o atacar ferozmente. E isso acabou se tornando um mecanismo de defesa, assim permitindo que ele sobrevivesse. E não só isso, o seu corpo foi se adaptando à situação extrema. Os seus dedos se tornaram protusos para conseguir escalar com mais facilidade. Ele se tornou mais rápido, mais forte
Sua pele ficou pálida pela falta do sol, se enrijeceu como aço e, por fim, ficou imune ao frio e ao calor. Tudo isso combinado com a habilidade do SCP-1529 de aumentar a sua vida, para assim fazê-lo sofrer mais. Toda essa situação durou por 60 anos, até a Fundação finalmente encontrar o ex-alpinista, agora completamente louco, movido apenas pelo instinto de sobrevivência, se tornando o SCP-096 que conhecemos. Então, resumindo, SCP-096 originalmente foi um alpinista que escalou o Monte Everest, que se encontrou com o SCP-1529, mas conseguiu sobreviver graças aos mecanismos de defesa e loucura que desenvolveu ao longo de 60 anos, se tornando apenas um animal movido pelo instinto de sobrevivência, em que qualquer um que olhar o seu rosto representa perigo. Então, nunca olhe no rosto do SCP-096, nem em foto, nem em vídeo, nem em nada, apenas retratos, porque de alguma maneira ele vai sentir que você olhou, e não importa onde você esteja ou o quão seguro esteja, ele vai te caçar e vai te matar. Você chegou ao fim da origem do SCP-096, e se você quiser mais vídeos de lendas que você não conhecia, mas não se lembra, tem apenas informações em inglês ou você só já ouviu falar, aqui você pode achar todas elas, e mais, você ainda pode pedir o que você gostaria que eu falasse e escolher qual lenda será explicada, votando nas enquetes que tem na aba Comunidade. Se você não quiser perder nada disso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like no vídeo. Muito obrigado por assistir, amante do terror. Próximos vídeos. SCP-053, a garotinha indefesa. Hey man, stop a minute. Ei, espere um minuto. Sonic.exe. I am God. Como é? Você ainda não votou na enquete na comunidade? Corrija isso agora mesmo. A enquete está aberta nesse momento. É só apertar um botão e estará tudo acabado. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.